Olá, pessoal! Meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir as fontes de campo magnético. Para começar essa aula, eu gostaria de relembrar o que a gente veio vendo durante esse módulo de magnetismo. Nós começamos discutindo o ímã e suas propriedades. Aprendemos, por exemplo, a caracterizar como que é o campo magnético gerado por este material. Em seguida, nós discutimos a força magnética que atua em cargas elétricas em movimento, quando elas estão na presença de um campo magnético externo, e vimos também a força magnética que atua num condutor retilíneo, conduzindo uma corrente na presença de um campo magnético externo. Para nós conseguirmos obter a expressão da força magnética nesses dois últimos casos, foi preciso perceber algo mais fundamental. E o que foi que a gente percebeu? Nós percebemos que os fenômenos elétricos estão relacionados com os fenômenos magnéticos. Isso foi observado experimentalmente em 1820. Vamos discutir mais uma vez o experimento que constatou esse fato no próximo quadro. Por volta de 1820, foram realizados alguns experimentos tentando ver se havia uma relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Um dos experimentos realizados foi esse aqui, em 1820. Nesse experimento, nós temos um circuito, tá, que é formado por fios, uma resistência, uma pilha e uma bússola. Observava-se que, na ausência de corrente elétrica, a minha bússola mantinha a sua orientação, ou seja, a agulha não mudava a sua posição. Em contrapartida, se nós fizéssemos fluir uma corrente nesse circuito, ou seja, se eu fechasse a minha chave e fizesse esse circuito ser percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, observava-se que a orientação da agulha imantada da bússola era modificada. Isso significa o quê? Se uma bússola está mudando a sua orientação, isso significa que nessa região eu tenho um campo magnético. E quem está gerando esse campo magnético é essa corrente elétrica. Ou seja, corrente elétrica, que nada mais é do que um conjunto de cargas em movimento, é capaz de gerar um campo magnético. Esse resultado é muito importante para a física, porque ele mostra que os fenômenos elétricos estão relacionados com os fenômenos magnéticos. Então, a conclusão desse experimento é que uma corrente elétrica, que é um conjunto de cargas em movimento, é capaz de gerar um campo magnético e que a eletricidade está conectada com o magnetismo. Até agora, nós tínhamos que a nossa fonte de campo magnético eram apenas os ímãs. Mas com esse experimento isso muda. Nós temos agora como fonte de campo magnético tanto os ímãs como cargas em movimento. Tá? E a gente já viu, em aulas anteriores, nós já discutimos nesse módulo como que é a força magnética que atua tanto em uma carga em movimento como em uma corrente que está percorrendo um condutor retilíneo. O que nós vamos fazer hoje é o seguinte: se a gente já sabe que uma corrente é capaz de gerar um campo magnético, vamos ver quais são as características desse campo magnético. Então, se eu tenho aqui um circuito composto por um fio e eu tenho uma corrente percorrendo esse fio, quais são as características do campo magnético gerado por essa corrente? Vamos discutir isso no próximo quadro. Vamos discutir as características de um campo magnético gerado por um condutor reto e extenso que está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Ou seja, vamos discutir quais são as características do campo magnético gerado por uma corrente num fio. Tá? Vamos considerar o trecho de um fio conduzindo uma corrente elétrica de intensidade I. Então, eu tenho aqui um trecho do meu fio, então nesse desenho é só um trecho, esse fio vai estar conectado a um circuito, que nós não estamos representando aqui na figura, e nesse trecho do meu fio eu tenho uma corrente elétrica de intensidade I que está percorrendo ele. O que nós podemos observar? Observa-se que se nós pegássemos limalha de ferro, que são pequenos pedacinhos de ferro, e colocarmos ao redor desse fio, mais precisamente em planos transversais ao plano do fio, a gente observa que essas limalhas, que são esses pequenos pedacinhos, vão se orientar formando círculos fechados. O que isso significa? Significa que as linhas de campo magnético gerado por essa corrente I, elas são círculos fechados. Então, as linhas de campo da minha corrente vão ser sempre círculos fechados e esses círculos eles estão em planos transversais ao plano definido pelo meu fio. Então, o meu fio ele está aqui no plano do quadro, tá? E essas linhas de campo seriam círculos no plano da minha mão, que está transversal ao plano do quadro. E esses círculos, no caso, um círculo é uma linha fechada.
Então, essa é a primeira característica que nós podemos observar experimentalmente sobre o campo magnético gerado por esse fio que está sendo percorrido por uma corrente. Outro ponto que a gente pode observar é o seguinte: se eu conseguir pegar uma bússola, e posicionar essa bússola numa dessas linhas de campo, ou pegar uma bússola e ir acompanhando uma determinada linha de campo com essa bússola, eu vou observar que se eu conseguir inverter, se eu inverto o sentido da minha corrente, eu inverto a orientação da minha bússola. Então, eu coloquei aqui, ao inverter o sentido da corrente elétrica, inverte-se a orientação de uma agulha imantada, a agulha que compõe a nossa bússola. Então, isso significa que o sentido da corrente vai estar relacionado com o sentido da minha linha de campo. Então, a minha linha de campo ela é um círculo fechado, mas dependendo se a minha corrente está aqui na vertical, subindo no meu fio, ou vertical, descendo o meu fio, isso vai influenciar no sentido da minha linha de campo. Uma outra característica que nós podemos observar é a seguinte: quanto mais longe do fio, menor a ação desse campo magnético. Então, se eu estou aqui num ponto próximo ao meu fio, eu vou ter a ação de um campo magnético. À medida que eu me afasto desse fio, essa ação diminui. Então, isso já leva a gente a dizer que a intensidade do nosso campo magnético gerado pelo nosso fio é menor se a gente está mais longe desse fio. O que também é bem parecido com o caso do ímã. No ímã, quando a gente está perto do ímã, a intensidade do campo magnético é maior. À medida que a gente se afasta do ímã, a intensidade desse campo magnético diminui. Então, o que nós podemos fazer é juntar todas essas características que nós colocamos aqui e tentar obter uma expressão analítica para o campo magnético gerado por este fio que está sendo percorrido por uma corrente. Vamos discutir, então, essa expressão analítica para a corrente no próximo quadro. Então, agora vamos obter as características do campo magnético gerado por um fio retilíneo, que está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Esse campo magnético ele é um vetor, então nós temos que saber dizer sobre esse vetor o seu módulo, sua intensidade no caso, sua direção e o seu sentido. Então, nós vamos ter a seguinte coisa. Considere aqui o nosso trecho do nosso fio retilíneo, que está conduzindo uma corrente elétrica de intensidade I. Repare que esse fio, ele tem que ser um fio extenso e nós estamos considerando aqui apenas um pequeno trecho desse fio. Esse fio ele vai ser conectado, ele está sendo conectado a um circuito que nós não estamos representando aqui na nossa figura. E esse fio ele tem que ser extenso por quê? Porque vão ocorrer efeitos de borda nesse campo magnético que nós não queremos tratar aqui, tá ok? Então vamos lá, quais são as características do campo magnético gerado por esse fio? A primeira característica vai ser o seu módulo, a sua intensidade. Então, nós vamos ter que a expressão que informa para a gente a intensidade desse campo magnético é dado por esta fórmula. Então, B é o campo magnético e esse campo ele vai depender de μ, que é uma constante que representa a permeabilidade magnética do meio, vezes a intensidade da corrente elétrica que está percorrendo esse condutor, dividido por 2π vezes R, onde R é justamente o ponto, a distância do ponto onde a gente quer obter o valor do campo magnético. Então, aqui eu tenho o meu fio, eu tenho aqui esse ponto P. Então, essa expressão do campo magnético vai dizer para mim qual é o valor desse campo a uma distância R do fio. Tá ok? E vai bem ao encontro do que a gente já tinha discutido no quadro anterior. Quanto mais longe eu estou do meu fio, menor é a intensidade desse campo magnético. A dedução da expressão dessa fórmula foge ao escopo aqui da nossa aula, então eu estou informando apenas a expressão para a gente conseguir calcular qual é o módulo desse campo magnético. Essa constante, a permeabilidade magnética, para o vácuo, ela assume esse valor, que é 4π vezes 10 elevados a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Então, essa aqui vai ser a expressão que vai informar para a gente o módulo do campo magnético. Vamos ver agora como que é a direção e sentido desse campo magnético.
A direção do campo magnético ela vai ser sempre perpendicular ao plano definido pelo condutor e pelo ponto P, que é o ponto onde você quer saber o valor desse campo, onde você quer calcular esse campo. Então, aqui nós temos o meu fio condutor, né, e temos o ponto P. Então, ambos estão aqui no plano do quadro. Então, a direção do campo magnético gerado por esse fio, que está sendo percorrido por essa corrente de intensidade I, vai ser perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo ponto P. Se ele vai ser perpendicular, ele pode estar saindo do plano do quadro ou entrando no plano do quadro. Para a gente descobrir, então, qual é o sentido que a gente tem que determinar agora, nós vamos adotar a seguinte coisa. Para sabermos o sentido do nosso campo magnético, nós adotamos a regra da mão direita. Como que vai ser essa regra da mão direita? A gente vai ter aqui o nosso fio, nós vamos utilizar a nossa mão direita e vamos colocar o nosso dedo polegar no sentido da corrente elétrica. E vamos usar os outros dedos para abraçar o fio. Então, eu vou fazer uma representação aqui para vocês. Considere que essa caneta está representando o meu fio, que está sendo percorrido, né, por uma corrente. Então, eu vou pegar o meu dedo polegar e vou colocar no sentido da minha corrente elétrica. E os outros dedos eu uso para abraçar o fio. Então, o polegar vai sempre representar o sentido da corrente e os outros dedos que abraçam o fio vão indicar o sentido do nosso campo magnético. Então, o que nós vamos ter? Aqui, meu dedo polegar no sentido da corrente, meus dedos abraçando o fio. Então, aqui no ponto P, eu tenho que os meus dedos estão entrando no plano do quadro. Logo, o sentido do meu campo magnético neste ponto P vai ser, vou representar aqui, ele é um vetor, né, que está entrando no plano do quadro. Então, a gente usa aquela nossa notação que representa vetores que entram no plano do quadro. É importante ressaltar que a gente já discutiu no quadro anterior que as linhas de campo magnético gerado por um fio são círculos, né, perpendiculares ao plano, transversais, perpendiculares ao plano definido pelo fio. Então, a gente nota a seguinte coisa, nesse ponto P, as minhas linhas de campo elas estão entrando no plano do quadro. Em contrapartida, do outro lado do fio, os meus dedos vão estar saindo. Então, o que vai acontecer é que do outro lado do fio, o sentido do meu campo magnético muda. Nesse ponto P, o meu campo magnético entra no plano do quadro e do outro lado, o meu campo magnético vai sair do plano do quadro, porque as linhas de campo são círculos ao redor do nosso fio. Então, aqui encerra-se as características do campo magnético gerado por um fio que está conduzindo uma corrente elétrica. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da nossa aula. Até a próxima videoaula.